Boa noite, gente. Bem-vindos ao Projeto Comida e Cultura. Hoje nós vamos entrevistar a Ana Cláudia Vasconcelos. Eu já vou apresentar ela antes dela chegar. A Ana é jornalista, é apresentadora. Ela é produtora de programas educativos e exposições de arte. Ela é embaixadora do Projeto Quixote, também é produtora cultural e é mulher preta. E ela está chegando aqui. Então vamos recebê-la. Deixa eu ver aqui. Estamos aguardando, a Ana está chegando. Oi, Tudo tudo bem? bem? Tudo e você, Ana? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você? Também. Fazendo Que bom. sinfônica. Boa noite para Tá. todo mundo. Pois é, já te apresentei aqui enquanto você estava chegando, eu já contei quem você é, porque fica gravada, né? Essa entrevista, quem não pegar do início e quiser assistir depois ela inteira, vai estar aqui no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube. Então, muito Tá. bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito feliz, estou emocionada. Quem diria que a Ah, gente ia chegar aqui? pois é, né? Achando incrível. É, que bom, eu também estou adorando te receber. Eu queria que a gente começasse você contando um pouquinho sobre essa trajetória de vida, né? Tanto pessoal quanto profissional. O que que te motivou depois a trabalhar com produção e com educação? Tá. Bom, na verdade, desde criança eu tenho uma boa comunicação, sempre gostei de me comunicar, de aparecer. Quem me conhece sabe bem. Então, eu tinha muita preguiça de estudar, sinceramente. Isso me faz falta hoje, de realmente ler muito e tal. Mas o meu jeito de aprender é diferente, né? Eu gostava de assistir às aulas, de prestar atenção, de trocar com o professor, de trocar com os grupos da escola. Sempre gostei de gente. E depois, por uma série de questões, o meu pai, a gente foi crescendo, foi estudando e tal, e meu pai acabou trabalhando em televisão, foi trabalhar em TV, em produtora de TV, por um acidente de percurso e ele acabou lá. E aí eu falei, eu quero trabalhar com televisão também, achei legal, ele começou a ser produtor com 40 anos, se eu não me engano. 41, acho. E ele trocou de carreira e aí ele tinha uma vida mais livre, era super legal e tinha aquele encantamento também, né, pela televisão. Aí eu fui fazer faculdade e ia fazer rádio e TV e resolvi fazer jornalismo, que era mais completo o curso, achei que fosse melhor. E aí fiz rádio e TV, não, fiz jornalismo, depois fui trabalhar com TV, fui trabalhar em produção e aí adorei, porque eu tinha contato com gente de todos os tipos, de todos os lugares, todas as culturas, né? Essa diversidade de pessoas que você conhece. E também tinha uma liberdade de horários, de escolher projetos, eu podia direcionar minha carreira com mais liberdade. Eu nunca quis trabalhar no horário das 9 às 18, com uma hora para comer. Eu tenho um problema com regras e rotina. Então é uma carreira muito bacana, né? Muito gostosa. Fora que todos os projetos que eu fiz, sei lá, 98% dos projetos que eu fiz foram projetos de educação. Educação à distância, projetos culturais. E eu sempre quis trabalhar com projetos que tivessem impacto social. Uhum. Num primeiro momento lá atrás, eu queria ter feito sociologia, acabei não conseguindo passar na USP, infelizmente não tinha cotas ainda. Eu fiquei na lista de espera, eu era número 5, eu teria passado. Putz, por pouco. Também se eu tivesse estudado mais, eu teria passado. Mas aí acabei não fazendo sociais, fiz jornalismo na faculdade privada. E porque eu sempre tive um desejo de trabalhar com projetos de impacto social, projetos que fossem fazer diferença na vida de alguém, de uma ou de milhões de pessoas.
porque a gente veio nessa vida para aparecer de alguma forma, né? Você passa por aqui, tem que deixar alguma coisa aí, algum legado. Transformar alguma coisa, né, Ana? A gente tenta, né? Então aí eu fui trabalhar em produção, acabei trabalhando no telecurso, com você e trabalhei com várias pessoas em outros projetos, projetos de formação de professores. Trabalhei pelo Brasil todo, quase, no interior do Brasil, Nordeste todo, gravando, produzindo, conhecendo gente. E, e aí depois eu fiz produção de exposições de arte. Eu comecei no projeto Brasil 500 anos e foi um projeto incrível, gigantesco, que eu conheci todos os produtores de exposição, todos os montadores e a gente teve contato com toda a arte brasileira num lugar só, né? É, falem bem, falem mal do projeto, ele tem algumas questões, o Brasil 500 anos, mas ninguém pode negar que ele foi um start para a produção cultural brasileira, assim, fez um boom de formação de profissional e também de interesse de público, de formação de público, né? Uhum. Então, foi um outro projeto que milhões de pessoas viram a exposição. De uma maneira ou de outra, a arte ela vai impactar na vida das pessoas, né? Não tem como, é inevitável, né? Então, é um retorno assim muito bom para quem é produtor, sabe? É um reconhecimento, mesmo que seja à distância, você sabe que aquilo vai impactar, aquele seu trabalho vai mudar a vida de alguma pessoa. Então, a minha trajetória é um pouco em busca de ajudar os outros mesmo, né? E de aprender. Engraçado, né? Quando a gente vai retrocedendo na vida e falando sobre a nossa trajetória, né? Como a gente consegue perceber que realmente são camadas que a gente vai construindo, né? E num dado momento você olha e fala, ah, então, porque às vezes as pessoas acham que tem uma sensação, ai, cheguei, tenho tantos anos e não fiz nada, ou não, né, não tô num lugar, não tô naquele lugar, né? Que lugar é esse? Né? É, Porque que lugar é esse? A gente vai construindo realmente camadas de conhecimento e vai traçando uma trajetória. Quando você se dá conta e quando você se conhece, que eu vejo que você se conhece muito bem, né? Você entende a sua trajetória, né? Entende o que você estava fazendo o tempo todo, né? Que tinha ali um sentido para tudo, né? sim. E Eu aí, acho que fala. importante o que você falou, porque essa busca desse lugar, ai, cadê? O lugar é agora, né? Eu tô aqui falando com você. E aí eu procurei na minha trajetória aproveitar esse lugar e tentar me ajeitar para fazer um projeto que impactasse ali na hora. Eu tenho desejos e sonhos, mas eu não fiquei esperando sei lá o que chegar, porque se sei lá o que, eu não sei se vai chegar. E agora eu tô. É isso É aí. isso, então é uma loucura, porque senão a gente só fica com uma expectativa de chegar em algum lugar e que talvez não aconteça, sei lá, e aí você perde. Eu tô com 50 anos, aí foram 50 anos que não chegou em lugar nenhum, né? Então seria interessante a gente viver esse dia a dia, né? Procurar se satisfazer, entre aspas, né? Se realizar com aquela atividade naquele momento e buscar sempre melhorar, né? Enfim. Então, e na sua trajetória você foi seguindo esse caminho, né? De estar tentando impactar, seja culturalmente, educativamente, e chegou um momento que você foi trabalhar, hoje em dia você é embaixadora do Projeto Quixote, né? E você Sim, trabalhou lá durante alguns anos, né? Então, sim. queria aproveitar para você falar um pouquinho sobre o Projeto Quixote, o que que ele é e como que ele atua, para as pessoas conhecerem um pouquinho também, que acho que vale. Né, então, eu finalmente, como a gente conversou do lugar a chegar, ter impacto social era um lugar a chegar. E os projetos todos que eu tinha feito, eles tinham impacto, mas não era direto, eu não conseguia ver o resultado ali na vida da pessoa imediatamente, né? Uhum. E aí no Quixote foi um presente na minha vida trabalhar lá, porque lá eu trabalhava com as pessoas que eu ia impactar diretamente. Então eu encontrava as crianças e as suas famílias todos os dias.
Eu trabalhava na área de comunicação e captação de recursos e agora eu sou embaixadora, porque eu não vou lá todo dia, mas continuo trabalhando com eles. E é um projeto muito interessante porque, além de tudo, ele também tem cultura, né? É envolvido totalmente com cultura, com educação, tem a mesma visão de mundo da gente. A gente acredita que a educação e cultura é o que salva, né? Então, além disso, tem tratamento médico, tem atendimento E aos como que familiares. é? É o atendimento? Eu não conheço muito bem, até queria conhecer melhor, mas atende uma comunidade específica, num lugar específico, ou A são... sede do projeto é na Vila Mariana. Então, é uma casa lúdica, um prédio lindo, lindo, todo arrumado, perfeito. A gente fala que é projeto rico para gente que não tem tanto dinheiro. A gente faz a coisa mais rica e linda para as pessoas experimentarem isso, né? Então, ele fica na Vila Mariana, mas atende toda a cidade de São Paulo, né? A Uhum. gente tem convênios com a prefeitura, então, tem um convênio na área de saúde, que é saúde mental, álcool, enfim, e tem outros convênios com outras partes da prefeitura. E aí, esses convênios fazem com que as crianças e seus familiares venham de várias áreas da cidade de São Paulo. Então, a gente não atende só a comunidade ali que tem perto da Vila Mariana. A gente atende a comunidade e atende os outros. Aí é uma casa aberta. Você não precisa Crianças e ser dono. adolescentes. Isso, são crianças e adolescentes em situação de rua ou em situação de risco social, mas não necessariamente você precisa estar em situação de risco, porque a casa é aberta. A gente Uhum. não fica selecionando pessoas que precisam de ajuda. A gente recebe todo mundo e aí as pessoas são atendidas. Então, tem uma triagem para saber exatamente o que cada criança precisa, cada família. E aí a gente encaminha para os psicólogos ou psiquiatras ou para o clínico geral, para os educadores, e eles têm oficinas, para o grupo de mães e pais. Então, a gente atende aquela criança e atende todo o entorno dela. Não adianta a gente trazer a criança para uma realidade melhor se a mãe e o pai ainda estão flutuando ali em outra órbita, né? Então, a gente Uhum. traz essa família e para uma conscientização mesmo da realidade deles. E orientação, né? Tem a área social, das assistentes sociais, que fazem documentações, encaminhamentos. A nossa população mais simples, assim, eles não têm consciência dos seus direitos como cidadão. Uhum. Então, a gente tem famílias que não têm nem documentação das crianças, né? Enfim, inclusive em situação de rua. Então, essa área social do Quixote faz todo esse encaminhamento, é, faz as orientações de onde eles podem ser atendidos, quais hospitais, a documentação, RG. Imagina, as crianças não têm RG, não têm certidão de nascimento, né? Então, tem uma série de coisas que o Quixote proporciona para essas famílias. Abre um horizonte de uma outra possibilidade de sair daquela pobreza extrema, porque a gente atende famílias em situação de pobreza extrema e é muita gente, né? São muitas famílias que a gente atende. Então, o Quixote é assim, todos os funcionários na hora do almoço, a gente almoça lá, tem, né, as meninas da cozinha, tem uma galera, e as crianças sentam com a gente, os pais, os educadores, o diretor, o presidente, todo mundo senta e almoça junto, né? É um lugar de todos. A gestão é horizontal, então nas reuniões todos podem falar, todos podem trazer. É um lugar também que a equipe aprende muito, é um lugar de aprendizagem, então você pode propor projetos, você pode estudar, apresentar coisas lá na frente, trocar com os outros funcionários. A equipe da direção, né, da diretoria está sempre aberta para ensinar, para ouvir, para trocar. Então, não é só o menino ou a menina que é atendido ali que aprende. A gente está o tempo todo trabalhando Trocando. para aprender, trocando. A equipe evoluindo, E, fazendo e curso. como que o projeto se mantém Então, financeiramente? a gente tem uma parte da verba que vem da prefeitura pela área da saúde, né, e é uma parte que não é suficiente.
e ainda tem algumas questões de repasse e tal, bem complexas. E tem a parte a área de parcerias e captação de recursos, que é onde eu trabalhava. A gente busca as empresas interessadas em patrocinar os projetos e por meio de alguns editais, Lei Rouanet, tinha várias possibilidades de fazer parcerias com essas empresas. Uhum. Então, a nossa busca era de entrar em contato com esses empresários, contar o que o projeto faz, o impacto que ele tem, e para trazer essa empresa para junto, né? Então, a gente fazia ações que tinham investimento em dinheiro, mas outras ações também com doações, por exemplo, a gente teve uma ação de montar uma horta lá no Jardim do Quixote. Então, vieram os parceiros, os funcionários de uma empresa, ajudaram a gente a montar a horta numa fase, depois outra fase. Aí a gente ensinou as crianças a fazer a manutenção, a colheita, leva para a cozinha, ensina a cozinhar. Então, a gente tem aula de gastronomia para crianças que antes estavam dormindo na porta do metrô. A criança sai da porta do metrô, onde ela pode, né, ser morta, inclusive, e vai para essa caixa lúdica toda linda, que tem piano, que tem tela, tem grafite, tem comida É e tem maravilhoso. professor. Deve causar um impacto Eu falo, incrível. e aí eu já fico arrepiada aqui, daqui a pouco eu começo a chorar, porque é muito incrível mesmo, assim, é uma coisa. E de você ver a cara daquela criança que não está mais dormindo na rua, né? Que E não vai mais pensar comer que lixo, e pensar entendeu? que poderiam ter mais iniciativas, né, desse tipo, que falta Sim, realmente vontade política no nosso país, falta. infelizmente, porque as pessoas para fazer estão aí, né, o dinheiro tem, é Sim. inacreditável. E eu queria aproveitar esse gancho para falar que, bom, a gente tem visto com a pandemia que esse abismo social que a gente vive, né, tanto na alimentação, quanto na educação, quanto na saúde, ficou tudo totalmente à flor da pele, né? Tá todo mundo. Tem pessoas que não têm realmente o que comer, né? Que não consegue. E que se você for trabalhar para ganhar o dinheiro para poder alimentar tanto a você quanto ao seu filho, você simplesmente pode pegar uma doença que você pode morrer. Então, quem está morrendo é quem tem que trabalhar. Então, isso demonstra, assim, esse problema estrutural que existe no nosso país, né? Não estou falando nenhuma novidade, mas é um problema de equidade racial, certamente, né? Então, eu queria que você falasse um Também. pouco também. É, E é um problema seríssimo, então eu queria, da sua perspectiva, né, que você contasse para a gente assim, como é também chegar nesse lugar que você chegou de coordenadora de equipes, de projetos, né, que eu já te vi trabalhando, então, particularmente já te vi liderando grandes equipes, inclusive de homens brancos. E como que é sim. essa situação, né? Sempre, pois é. Queria que você contasse É, assim um pouco dessa sua experiência para as pessoas entenderem assim, que lugar é tá. esse, né? Então, para falar da pandemia, só para a gente fechar esse Claro. pacote, eu acho que a pandemia ela só colocou na manchete um pouco o que já estava acontecendo. É lógico que a questão do vírus e de morrer, de ficar na linha de frente, ter que sair para trabalhar, isso realmente é um impacto muito absurdo. Mas a pobreza, a fome, o perrengue da população brasileira já existia. A gente só está vendo no jornal um pouco mais. Estou um pouco preocupada. Por outro lado, mas tem uma parte boa que as comunidades elas sempre tiveram que se virar, elas sempre tiveram que resolver. Então, agora na pandemia tem um escambo que assim, eu tenho álcool gel, eu te dou, você me dá um saco de feijão que eu dou pro vizinho, a fulana precisa de fralda. Acabou a fralda da fulana, vem aqui o fulano. Então, as próprias A comunidades, cooperação, né? elas estão mais uma vez tendo que resolver essa questão. E a gente só tá, o Brasil só existe ainda porque tem o brasileiro que se vira, o povo brasileiro, né? Então, vamos deixar bem claro. Então, eu não acho que é uma grande novidade, eu acho que a gente já estava sem
saneamento básico, a gente já não tem saneamento básico, a gente já não tem comida para todo mundo. A gente tem comida para todo mundo, mas ela não é distribuída para todo mundo, né? A gente já não tem acesso à educação para todo mundo, então a justiça não é para todo mundo. As pessoas estão aí, algumas estão soltas e os pobres pretos estão presos. Então, existe uma desigualdade que eu acho que não é muita novidade. A grande questão, a parte ruim é a questão do vírus, que é uma questão de saúde. Então, as comunidades estão colocando o álcool gel na porta, na entrada da comunidade, você lava a mão e sobe, sabe? É o que dá para fazer, né? O que eu queria falar mais uma coisa em relação a isso, assim, que eu acho que não dá mais para esperar o poder público, até engasguei, porque ele não existe. E, assim, eu acho que a gente precisava parar de esperar. Eu acho que nós todos podemos fazer coisas. E agora, não dá para esperar mais nada. Então, dá para ajudar, sim, uma entidade ali, um menino da rua aqui. Se você vê a polícia batendo no outro ali, outro, não precisa, claro, ter combate direto à polícia, mas tem uma amiga minha que outro dia fez uma ação, salvou o menino preto ali na esquina da minha casa. Então, são pequenas ações. Se você fizer para um e eu fizer para o outro, já são duas que a gente ajudou. Fora que a gente fica mais feliz, né? Então, eu acho que é eu, agir. eu acho que, só desculpa te interromper, que eu estou pensando aqui, eu acho que, claro, todos nós temos que agir individualmente ali no seu entorno, né? Nessas lives que eu tenho feito e conversando com muita gente, acho que é um aprendizado para todo mundo, porque, né, não vai ter um salvador da pátria, não vai acontecer nada disso. Eu realmente acho que até observando padrões da natureza, a gente observa que é assim, né, na natureza. São pequenos Sim, núcleos e você tem que dar conta daquilo que está no seu entorno. Porém, eu acho que esses pequenos núcleos também têm que ter uma força, né? A sociedade civil, de alguma maneira, tem que se juntar, porque a mudança real só acontece com políticas públicas, que só acontece quando atinge muita gente, né? Então é uma equação muito complexa mesmo, né? Eu concordo com você que a gente não tem que esperar, porque realmente não temos um governo que nos represente de fato, não tá, né? Não temos. não. Então, a gente tem que fazer isso que você está falando, mas paralelamente a gente tem que conseguir votar direito, a gente tem que conseguir Sim, colocar ali pessoas que vão, de alguma maneira, fazer uma mudança estrutural nas políticas sim. públicas, que é como a gente pode mudar uma população inteira, né? Um país inteiro. É complexo mesmo. Mas para chegar nisso, você faz. A gente está concordando aqui que dar força à base. A gente tem que fortalecer a base. Para a gente fortalecer a base precisa estar alimentada, precisa estar na escola, precisa estar realmente para a gente poder começar a eleger representantes. Então a base está frágil. A gente precisa fortalecer a base, de comer mesmo e o de ler para essa base começar a subir. A gente não consegue subir, se candidatar. Agora está melhor, porque eu acredito, né, nas líderes femininas, tem muita mulher, os trans, tem um monte de gente agora conseguindo galgar em um lugar, mas ainda é pouco. Então, acho que a base é fundamental. A gente precisa sustentar as nossas crianças, dar educação para elas, para os pais dessas crianças, esclarecimento, sabe? É educação mesmo, é cultura. A gente precisa fazer isso para poder começar a subir onde você falou, os grupos organizados e aí um líder. A gente só tem grupos organizados nas comunidades, mas eles não conseguem se eleger, porque a base nem sabe do que está falando. A base, né, não é todo mundo, né? Não estamos generalizando, mas Sim, precisa mas é mais. isso aí. Precisa para a base poder subir e subir seu representante. Que coisa que a gente não vê há anos, né? Representar, ninguém me representa, tá difícil, amiga, né? Certamente. Mas você se representa, né, Ana? Então vamos voltar para a sua história um pouco e contar Vamos. essa sua representação. Como é que você chegou aí? Como é que você chegou? Então, Não, mas né, essa sua posição maravilhosa. eu fui. Na verdade, eu sempre trabalhei com o que eu gosto, então isso já facilita bastante.
e sempre busquei aprender mais. Eu não estudava como aquelas meninas americanas que ficam lendo livro, tomando café, sabe, de noite, assim, virando a noite e tal, mas eu sempre aprendi e observei muitas coisas. Então, toda vez que eu estava produzindo um programa de TV, fazendo a pré-produção, eu procurava conhecer todas aquelas pessoas, né? Sei lá, fui para Goiânia, vamos gravar numa escola, e precisava ficar lá uma semana fazendo pré. Tentava entender quem são aquelas pessoas, chegar junto com elas, não por cima, só porque eu era de televisão, e aprendendo com a diretora da escola, que são mulheres incríveis, geralmente são mulheres, e a aprender um pouco mais aquele lugar antes de gravar ali. Quando ia gravar, já estava tudo pronto, eu sentava ali do lado do diretor, do lado da diretora, ou do assistente de direção, ou o diretor de iluminação, enfim, de fotografia, e ficava olhando, observando, aprendendo. E para que no próximo programa que eu fosse gravar, eu trabalhasse um pouco melhor. Então eu fui sozinha ali, puxando daqui e ali, encontrei algumas pessoas muito generosas também, de permitir esse aprendizado, e aprendi muito mais do que na faculdade, né? Eu fiz jornalismo e depois eu fiz pós-graduação em gestão de projetos, fiz na GV, mas na prática, principalmente na nossa área, é onde a gente aprende mais. E aí eu consegui ir conseguindo conquistando esse lugar. Então eu trabalhava bem, o amigo me indicava para outro amigo, que me indicava para outro amigo, e também peguei projetos grandes e que eu pude me desenvolver lá dentro, né? E sempre assim, com alegria, vontade de viver, vontade de aprender. Sofri muitas críticas, porque eu sou muito risonha e simpática, mas era de gente invejosa. Porque não adiantava falar mal de mim, porque eu entregava o trabalho e muito bem feito, entendeu? Então, eu sou amiga de quase todos os meus assistentes que trabalharam comigo. Eles devem estar rindo agora, me assistindo. E amigas dos diretores, e são poucas as pessoas que eu encontrei que foram malvadas comigo. Eu encontrei algumas. Não foi fácil, né, amiga? Mas eu tinha muita alegria de viver, então eu ia superando e às vezes fazendo terapia também, porque a gente fica insegura, né? E procurando aprender e o desejo de viajar muito, o desejo de viver mesmo, de experimentar coisas novas. Eu adoro e conhecer gente, eu gosto de gente. Então as minhas relações com as pessoas que me trouxeram onde eu cheguei. Eu virei chefe de um monte de homem branco, sim, e eles todos me obedeciam. Mas por quê? Porque era uma construção. Eu não chegava para um cara da elétrica, que é o cara que sabe de elétrica, e falava, faz assim. Eu ia lá aprender com ele primeiro. Aí, quando eu estava no set de filmagem, eu olhava para o cara da elétrica, eu nem precisava pedir. Ele lá ligava, não precisava gritar com ele. A gente vem de uma geração que gritava com as pessoas, né? Os diretores xingavam, sabe? Na televisão. Na televisão, no set de filmagem. A pessoa gritava, a pessoa era grossa. Mas eu nunca precisei ser aquela produtora que eles, né, muito com um termo machista, a produtora mal amada, esse termo muito machista, péssimo, mas era assim que eles chamavam as meninas e era muito feio. Mas a nossa relação era boa por causa do respeito que eu tinha em relação àquele profissional. O cara estava 30 anos fazendo elétrica, ou fazendo luz, ou dirigindo, eu não ia ir lá chegar com minha arrogância e gritar com ele e mandar ele fazer alguma coisa. Quando eu digo que eles me obedeciam, a gente tinha um envolvimento ali. Uma parceria mesmo, né? Parceria. As minhas relações sempre foram pelo amor, pela amizade, pela cumplicidade. Então a gente era cúmplice mesmo, no melhor sentido da palavra. Era uma verdadeira gangue. Entrava no set, pá, tinha que gravar. E saía tudo bem, porque tinha que suportar algumas questões ali. E eu me sentia muito segura. O set de filmagem era um dos lugares que eu mais me sentia segura com as minhas equipes. Foi um lugar de maior realização em relação a isso, sabe? Eu simplesmente sentava lá e eu sabia que ia dar tudo certo. Os meninos iam fazer tudo isso. E aquela época também era uma época que tinha muito homem, né? Hoje em dia tem muita mulher fazendo técnica, fazendo elétrica. Eu tô muito feliz, mas na minha época era só homem.
Então, eu tinha que liderar esses homens e a gente depois ia tomar um cafezinho ali no boteco. Você circulava muito bem, né? Você conseguia tecer essas relações. Agora, Sim, e em relação à questão racial mesmo, você chegou a sentir o racismo na pele, não só no lado profissional, mas assim, durante a sua vida, né? Como que foi essa questão para você? tá. Eu vou falar do profissional para engatar aqui. Eu, Uhum. eu, o racismo agora ele é mais explícito, né? Antigamente as pessoas fingiam que eram legais, assim, boazinhas, não sou racista, não falavam muita coisa. Mas eu revendo toda a minha carreira agora, né? Pensando nos meus novos projetos, eu comecei a fazer uma balança, assim, uma lista de tudo que eu tinha feito, que eu tinha produzido, para acreditar que eu era boa, porque até anteontem eu não estava acreditando muito, não. Ai, que bobagem. Mas é ruim, né? Quando você É é preto, difícil, né? você fica a vida inteira sendo pressionada, dizendo que você não pode uma coisa, não pode outra, você acaba acreditando que você é incapaz mesmo. Mas passou, tá passando. Eu tinha questões com mulheres, a gente era muito rival. Então eu tinha problemas com algumas chefes, assim, tive problemas. E em alguns casos não era racismo, em outros era. E era, além do racismo, uma rivalidade feminina ridícula. Então, era uma época que eu não tinha quase amigas mulheres. Eu tinha uma grande dificuldade, assim. Esse meu jeito expansivo me rotulava muito com vários nomes que eu nem vou citar. Então, eu tinha um problema com as mulheres. Eu não sei qual que é, também não quero saber. Eu só sei que eu continuava amiga dos homens, da equipe e tal, e era tudo mal a respeito. Eu era praticamente uma protegida deles, que eu era mais nova da turma, eu cheguei depois, muitos deles eram amigos do meu pai. Então eu não, com essa equipe eu nunca tive muito problema. Em televisão também, em artes plásticas também, o pessoal tem as questões são menores, né? São pessoas que têm uma visão de mundo diferente, cabeça aberta, diversidade, né? No set tem um monte de preto, na equipe tem muito preto, mas não tem muito diretor. Não tinha, pelo menos. Agora tá melhorando, mas diretor, líder, não tinha. Eu era uma das poucas, né? Pensando agora, na equipe tinha, mas na liderança não. Fazenda elétrica, o motorista, Tem o né? motorista, o cara da luz, o cara do cabo. E em artes plásticas também, os montadores. A gente tinha umas equipes só de preto, era eu e meus meninos, um monte de gente preta montando, e eles todos são artistas, artistas mesmo, são todos pintam, desenham, todos. E estão lá Uhum. montando, porque montar a exposição é uma coisa muito, muito incrível, muito difícil. E tinha muito preto, mas também não tinha muito preto na liderança. Eu acho ainda que artes plásticas ainda não tem. Mas com essas equipes, eu não sofri racismo explícito, e porque eu também ia ali conquistando meu espaço e acabava que essa coisa racial ia sumindo, porque a gente ia trabalhando e tocando a vida, porque eu tinha que trabalhar e tinha que tocar a vida, então eu tinha que achar uma saída. É simples Uhum. assim. Uma, porque Uhum. eu queria estar ali, né? Eu queria ser respeitada e eu ia buscando do meu jeito de ser, com o meu jeito de ser, uma saída para poder cumprir aquele trabalho. Agora, na vida foram algumas situações, né? Quando eu te digo agora que eu ainda estou aos 50 anos tentando me encontrar e acreditar e tal, é porque me faltaram coisas, porque as pessoas são bem cruéis, né? Elas ficam te empurrando para uma margem. Se a terra fosse plana mesmo, todos os pretos já tinham caído da borda. A gente é empurrado, empurrado para a marginalidade. A gente é marginal. E você fica ali resistindo, porque você quer estar ali, você não quer ficar num canto. Isso, o meu jeito de ser comunicativo ajudou muito, porque eu não queria ser mais uma ali num canto. Não tem problema nenhum com quem quer. Eu não queria. Então eu Uhum. me esforcei para ter o meu destaque no meu lugar.
Eu nunca vou pegar o seu lugar, ninguém vai pegar. Porque eu queria mostrar o meu talento. Então, eu fiz muito esforço, assim, sabe? Na vida mesmo. Então, desde criança, sofrendo racismo na escola, sendo xingada de suja, de preta, de macaca, desde pequena, né? Aí você vai crescendo, e aí as crianças formam os grupos e não te chamam pro grupo, sabe assim? Você sobra. Você não é chamada no time, não é chamada no grupo, não é. E aí você fica olhando aquilo e fala, pô, mano, tem alguma A coisa sua errada? escola era de maioria branca. Você estudava escola pública ou privada? Era escola pública, quando era criança, era escola pública, mas era num bairro classe média, quando eu era Uhum. pequena. Então, classe média, só tinha branco na escola, eram poucos os negros, né? Então, era eu e as minhas irmãs, eram poucos negros mesmo, era uma escola municipal, uma escola super boa. Depois a gente saiu, foi morar na periferia, então eu morei muitos anos no Campo Limpo, na minha adolescência eu fui para lá, e lá tinha muito preto, né? Periferia, só tinha preto na escola. Aí lá era outro esquema na escola. E todo mundo era preto, a gente fazia uns bailes, tinha uns bandidos, tinha tudo. E aí o que eu fiz? Eu fiquei amiga dos bandidos também. Porque eu precisava ser protegida daquele lugar. Uhum. Eu só não queria morrer, tá tudo certo. Então você tinha que se relacionar e fazer seu círculo ali acontecer para você conseguir chegar na aula, assistir a aula e ir embora para casa. Mas na periferia, você não tem aula. Né? Na escola periférica, quem manda é o aluno, é o menino que chega armado. Então, eu tô falando de mim, da minha experiência, assim. A gente não aprendia nada, entendeu? Tipo, e aí, para não ter muita briga na escola, ainda eu promovi uns bailes lá, umas festas. Então, era complicado, assim. E esses moleques que eu andava, né? Tinha muitos negros e eles eram sobreviventes também de uma família violenta, de uma vida violenta, né? E alguns deles nem estão mais aqui. Eu conheço todo tipo de gente, né? Mas eram crianças, adolescentes ali normais, só que tinham que se virar nos 30, né? Então era bem complicado. É uma escola que a gente, se não tomasse cuidado, você era assaltado na hora do intervalo. O cara pulava, tipo, uma época bem complicada. E aí depois eu saí de lá, fui para a faculdade, saí dessa escola e fui estudando, fiz cursinho na USP, era tipo, acho que tinham 4 negros no cursinho, o resto era tudo branco, milhares de pessoas, era gigantesco, né? E no cursinho eu sofri racismo porque os meninos do cursinho fizeram uma aposta para ver quem ia namorar a neguinha do cursinho, porque eram 4 pretos, eu era a única mulher, ainda tinha essa, né? Além de ser preta, ser mulher. E, e aí eu acabei que não caí na armadilha, foi porque eu sou muito sortuda também. Eu saí com esse menino, que tinha feito, um dos meninos que tinha feito a aposta, a gente saiu para jantar, mas não aconteceu nada. E fui para casa. No dia seguinte eu descobri que havia uma aposta para, sabe, com o meu nome. Tipo, quem vai pegar a preta? Porque não sei o que lá, porque tem todo um estigma de pegar a neguinha, não sei o que lá, mas só para apostar com os amigos ou pegar escondido, né? Então, Uhum. na minha adolescência, eu sofri muito racismo com os homens, muito, assim, deprê, assim, ou o pai era racista, o moleque era fraco, não tinha coragem de me apresentar, ou o De próprio te menino era assumir. racista de assumir, ou ele mesmo era racista e aí só queria me pegar atrás da igreja, porque tem o estigma de que a preta é isso, a preta é aquilo, objeto, né, desde a escravidão. Enfim, e isso tudo abala a mulher, abala a gente, né? Você vai crescendo sem estrutura psicológica como mulher mesmo. Você fala, pô, Uhum. os caras têm nojo de mim, têm vergonha de mim, né? Mas eu sempre quis viver. Então, querida, eu ficava deprimida, vestia uma roupa bem bonita e ia dançar. Entendeu? Não quer dizer que eu não chorasse, que eu não chorava, que eu não ficava chateada, deprimida, mas assim, não tinha dinheiro para fazer terapia. Tinha que, tipo, estudar, trabalhar, ajudar em casa, grana, não sei o quê. E eu simplesmente vivia a minha vida, até que as coisas melhoraram. Mas o que eu estava te contando naquela hora que a gente não acredita na gente é que como uma mulher vai acreditar em si, sendo humilhada, rejeitada. Aí todo mundo fala, não, mas todo adolescente sofre.
Gente, peraí, né? Ninguém fala pra você, puta, que nojo dessa preta, sabe? Não fala, ai, que nojo de você. Adolescente tem suas Eu não questões, eu consigo respeito. imaginar, não consigo. É inacreditável, né? Não, é Você ouvir um nojento. negócio desse, né? Como que Eu ouvi você muito. não. E como era a sua reação quando você ouviu uma coisa. Bom, você falou, você ia para casa e chorava, né? Não... É, mas na frente dele, não. Então eu tinha situações que o cara me pegava, vamos ali atrás? Não vou. Vamos não sei o quê? Não, não vou. E isso, quando fui porque quis por algum tipo de razão. Já me resolvi, mas eu não ia. E na hora eu não chorava. Na frente dele, não. Eu Uhum. saía e ia chorar escondido. E também não ficava pedindo pelo amor de Deus. E alguns deles eu gostava, né? A gente se apaixona pelas pessoas, né? Uhum. E só que o mais legal é, se tem alguma coisa legal nisso, é que depois de anos, esses homens me procuraram. Não faltou um. É Todos eles. mesmo? Todos me acharam, me encontraram, me procuraram. Um até me pediu em casamento, mas eu já estava casada. Que interessante. E eu me vinguei, amiga! Me vinguei! E assim, Que a bom. sensação. E assim, o cara me chamou pra sair, meu marido falou, pô, você vai sair com outro cara? Eu falei, vou jantar com outro cara, agora! Meti logo um vestido mais bonito e saí. Com meu cabelo enorme, com meu salto 40, que eu usava desse tamanho. E cheguei lá, falei, boa noite, eu sou a Ana, lembra de mim? O cara, tipo, quase desmaia, né? Porque eu sou mais linda do que eu já era. Isso mesmo. Entendeu? Sou mais linda, sou mais legal ainda do que eu já era. Enfim, isso. E ser mulher é muito legal, né? Você ficar mais completa, mais inteligente, mais esperta, mais sábia e mais bonita. Você chega lá e o cara fala: pô, eu queria te falar que eu sinto muito, que realmente você era a mulher da minha vida, que eu quero casar com você, que eu vou largar tudo, que não sei o quê. E toma um anel. Eu falei: meu filho, agora eu tô, né? Tô em Tô com outra. outro. Agora já Já foi. casei, agora já foi. E por que isso? Porque casei por quê? Porque o meu marido, quando me viu pela primeira vez, ele me olhou que transcendeu assim. Ele não viu se eu era preta, gorda, baixa, cega, nada. Eu senti, porque a gente sabe os olhares que são das pessoas, todos os olhares ali. Você cresce com os olhares, né? Então você sabe traduzir tudo que estão pensando de você. Então, o meu marido me olhou e ele viu a Ana. E isso é para poucos, até para os meus amigos, assim. E eu sei cada um que sabe que tá me olhando desse jeito, né? Pelo amor. Então, eu já te falei, a minha conexão é pelo amor. E Então, quando aí você eu. falou assim que você também teve muita sorte, que você não caiu nessas armadilhas, eu acho que pode ser um misto de sorte e um misto desse olhar, né? Eu acho que você tem muito. Você é uma pessoa realmente muito comunicativa e sempre conseguiu se embrenhar ali e tecer as relações, seja, né, você está contando aqui, seja nas equipes, seja nos, né, você consegue, então isso vem de você, é seu, né? Não é só uma mera questão de sorte, acho que é uma questão de ser quem você é. E aí eu queria passar para agora como você como mãe, né? Que você, eu conheço seus dois filhos, você tem dois filhos lindos, maravilhosos, e eu já Tão lindo. e eu queria saber, tão lindos, né? Eu queria saber como é ser mãe de dois meninos, porque você falou do seu lado de mulher, né? De mulher negra e tal, mas e como que é mãe de dois meninos que são negros aqui no Brasil, né? Quer dizer, um já não acho nem. O Thomas, ele é quase branco, né? Eu vejo as fotos e falei, gente, ele tá crescendo, ele tá mudando, né? Eu sou casada com um branco, o Casem. Um branco que é árabe, né? Na verdade, ele é filho de egípcio com Ficou uma Suíça. mistura tão linda, esses dois. Eu sou fã. Sim, eles são demais. E eu não ia ter filhos, na verdade, eu não ia nem casar nem ter filhos, voltando àquele assunto da liberdade, eu queria ser livre. E aí aconteceu o que eu te contei agora do caso em me ver, a gente se encontrou na produtora e começou a ficar junto, e a gente está ficando até hoje, depois de 27 anos. Mas eu não queria casar, não queria ter filho também.
não queria casar por uma questão de meio traumática mesmo, que fala, meu, ninguém me merece, sai fora, entendeu? Mas aí o caso a gente fez uma negociação aqui de união, a gente tem um desenho aqui de casamento, sei lá do que, como é que chama isso, porque o casamento no desenho dele eu não acredito muito, acho meio estranho, mas respeito quem tá casado, tá tudo bem. E aí eu não queria ter filho também, porque o mundo é muito difícil, eu não queria ter filho. E aí com 33 anos eu resolvi ter filho. Durou uma semana essa vontade, falei, se eu engravidar em uma semana eu vou ter filho, senão eu vou desistir. Falei pro caso, essa semana aqui deu a louca, acho que é uma coisa também do corpo da mulher que começa a apitar. Aí engravidei! Aí engravidei do Thomas com 33 anos, tive ele com 34. O Thomas, ele é mesmo mais claro, o Alex já é da minha cor, só que aqui em casa a gente fala que todo mundo é preto. Preto e acabou. E aí o caso fica, mas é a minha parte branca. Mas tem uma questão aqui também de representar seus ancestrais e de, né, o Egito é na África, então tá tudo certo, somos pretos. E os meninos, eu vou falar uma coisa muito importante, assim, é uma loucura você ter filho preto homem. Homem é um pouco pior ainda. Na relação com a polícia, com a sociedade brasileira, do jeito que ela tá. Então a polícia simplesmente ela mata crianças pretas. Pretos, meninos ou meninas, que o cara chega e atira. Não só pretos, como pobres também, periféricos e tal. Os meus filhos, eles moram num bairro nobre. A gente mora num bairro nobre. E eu fiz questão de morar num bairro bom. Tem uma série de questões de ações políticas que eu faço. Morar num bairro nobre é uma delas. Eu sou a única preta que mora no meu bairro, que é a dona da casa, né? Os meninos, eu falo muito sobre educação e cultura com eles. A base de sobrevivência, minha sobrevivência, foi porque a minha mãe, minha avó, meus avós, meu pai, todo mundo, me deram muita cultura. Muita cultura. Então, esse jogo de cintura, escapa aqui e se enfrenha ali, vai aqui, vem daí. Né? É muita música, é muita cultura, é muito papo, muita troca de ideia. Então, na minha casa, até hoje, eu vou lá falar com a minha mãe, que tem que trocar ideia com ela, com a minha avó, né? Ouvir os mais velhos. Então, eu estou ensinando isso para os meninos. Então, respeitar a sua bisavó, eles têm bisavó, que é a nossa matriarca, a minha mãe, que é a matriarca mor, que é a minha mãe que me fez, que ela é maravilhosa. E a gente tem essa união familiar e a liberdade intelectual. Só sobrevive quem lê, quem estuda, quem raciocina, quem pensa, quem troca ideia, quem articula. E, se possível, falar uma outra língua, porque se a polícia parar, eles vão falar em francês. Primeiro, vão levantar a mão, vão falar. Eu treino os meus filhos para se a polícia parar. Eu até fico arrepiada, porque Eu também fiquei. Mas eu tenho que treinar o menino. Aí todo mundo fala, não, você é neurótica. Você é neurótica, imagina. Não é, imagina. O meu filho não pode correr na rua para pegar um pipa, porque senão a polícia acha que ele é ladrão, tá ligado? Então, eu vou contar uma situação. Os meus filhos foram assaltados no Largo da Batata. Tô arrepiada aqui. Foram assaltados por uns meninos de rua lá, os moleques. Uma gangue tava lá, voltando da escola. E aí, um deles pegou o celular do mais velho, do Thomas, e dá o celular, não sei o que lá, pegou, puxou, não sei o que, mas quando foi correr, tropeçou e caiu. O Thomas conseguiu pegar o celular de volta, pegou o Alex, voltou para casa, foi um assalto. E chegaram aqui em casa. Aí você manda seu filho andar na rua para ter independência e tal, aí acontece isso. Tô trabalhando, o moleque tá sendo assaltado, meio-dia, no Largo da Batata, com a polícia lá. Aí eles vieram para casa, foi numa quinta-feira. Eles não me contaram nada, porque toda sexta-feira eles vão para casa da minha mãe, que a paixão deles é ir para casa da vovó. E aí, como eles acharam que eu não ia deixar eles irem, eles não contaram. Passou. Foram lá, contaram para minha mãe. Resumo da ópera. Eles falaram assim, mamãe, a gente não procurou a polícia, tinha a polícia lá do lado. A gente não procurou a polícia porque a gente ainda tem que explicar que o nosso celular era nosso. A gente ficou com medo da polícia achar que a gente que era ladrão. Nossa. Mas eles foram super espertos, nossa. Agora, eu fiquei feliz porque
eles entenderam tudo. Ai, gente, eu tô muito emocionada. Por outro lado, que bosta é essa de país Que que eu tenho que lugar é ensinar meu esse, né? filho que ele não pode falar com a polícia porque ele foi roubado? Que ele ainda tirou sarro, eu ia ter que provar que o celular é meu mesmo. E a gente virou piada na minha casa. A gente faz piada, mas é muito grave, mas a gente faz piada. Porque senão eu não ia suportar ter filho, você entende? Tá bem difícil. E só tá piorando. Eles não param de matar. E não é hoje, não foi na pandemia, não foi aquele menino lá do Rio, não foi o gringo lá. É todo dia, gente. Isso só está Todo um pouco dia. mais exposto, né, na Só, realidade. mas Mas já era isso é assim há muitos anos, né? o número é o mesmo, né? Um outro caso, assim, eu tô lá na porta da lanchonete aqui dentro, aqui em cima. Ai, filho, vem jantar, vamos comer um lanche, não sei o quê. Sobe meu filho, 8 da noite, de mochila e uniforme. Eu falei, filho, você tá carregando essa mochila pesada, você tá doido, né? Eu falei, que moleque louco, né? Ah, não, mamãe, é que eu voltei da escola, deu uma desculpa. Aí no outro dia ele veio falar, mamãe, aquele dia eu tava disfarçado de aluno. Porque se eu subisse à noite à rua de casa sozinho, a polícia podia me parar na esquina e eu tava pelo menos com o uniforme da escola. Nossa. Ou seja, é isso. Então o moleque. É assim, eu tô feliz porque eles estão preparados ali, assim como eu tava, sabe? Uhum. Mas é Mas muito é triste. triste porque tem que ter esse preparo, né? Tem É, que e ter aí mesmo. isso isso fere, né, os meninos. A gente tem dó de falar disso e de mostrar a realidade, mas eu não tenho como não mostrar. Senão eles não vão sobreviver. Então, a gente tem que treinar os meninos bem direitinho mesmo. E sai aí e vamos ver o que, que vai dar. Mas Agora, você infelizmente. falou algumas coisas que eu. Isso que você falou da ancestralidade, de honrar a ancestralidade que você estava falando, né? Aqui em casa é todo mundo preto e porque também, apesar do Casem ser branco, ele é egípcio, é africano. Eu acho isso tão bonito e eu acho que ligando também com aquilo que você falou de educação, que só sobrevive quem tem realmente educação, é, eu fico vendo que buscar uma educação pela ancestralidade é o que a gente tem de mais genuíno e mais possível para também transformar, né? Eu linkei diretamente com o projeto Comida e Cultura, que é o porquê a gente está aqui hoje também, né? Então, para quem não Sim, conhece, conhece a Anne, que está aqui ouvindo ela falar, eu queria pedir licença só para contar um pouquinho que o nosso projeto é um projeto que ensina crianças a cozinhar em escolas. Então, a gente está dentro do currículo de 2 escolas aqui em São Paulo, com crianças de 1 a 10 anos, mas a gente não quer ensinar simplesmente a cozinhar, a gente quer que a criança entenda o alimento de uma forma sistêmica, entenda que o alimento foi plantado em tal lugar, por tal pessoa, né? E quem é essa pessoa, como é que ele cresce naquele lugar e como é que ele chega até as nossas mesas, que pegadas ele vai deixando no ambiente, como é que é o desperdício no trajeto, enfim, dá para falar de 1 milhão de coisas e dá para falar muito sobre ancestralidade, porque a gente fala muito, por exemplo, ano passado a gente trabalhou com os biomas do Brasil, então a gente trouxe alimentos que são plantados nos quilombos, alimentos que são plantados pelos Yanomamis na Amazônia, enfim, né, trazer essas pequenas comunidades e também alimentos que são cultivados aqui do lado por produtores orgânicos ou não orgânicos, mas que são familiares, né? A importância dessa diminuição de distâncias, sim. enfim, tudo isso. Então eu fico com mais certeza por tudo que você está contando, eu fiz esse link que a gente está certo, é isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, né? E através do alimento é um jeito muito bacana da gente se conectar com tudo isso que está acontecendo, né? Obrigada. Alguém está falando que o projeto é incrível. Tomara que se estenda pelo Brasil inteiro. Então, sigam a gente aqui, espalhem para todo mundo, entrem no canal do YouTube. Então, agora que eu já fiz minha propaganda, eu queria saber, Não, Ana, mas o que. eu Fala. lembro. Não, mas pode perguntar. Pode Nada, perguntar. eu queria saber, na realidade, o que você pensa sobre essa conexão toda, né? A Cláudia aqui está falando também tudo relacionado, tudo conectado, e realmente está, né? A gente sabe que está.
E é por isso que a gente Sim. está aqui, né? Tem uma conexão muito grande entre tudo isso. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a sua educação alimentar. Como é que se deu, né? Quem que te ensinou a comer? Você sabe cozinhar? Fazer esse link com você. Tá, eu só lembrei de uma história que uma vez você contou, que você estava dando aula. O projeto é incrível, o seu projeto. Eu já falei com você para a gente fazer esse projeto em outros lugares, né? A gente vai fazer, vai dar tudo certo. Certamente. A sua ação na ocupação, tudo isso me atrai, é muito interessante e você realmente é uma pessoa que está trabalhando direitinho. Tá fazendo. Tem gente aí na sua família muito honrada, né? Falando em ancestrais. O que que acontece? Uma vez você falou assim pra mim, eu tava dando aula, e aí, tipo, mostrei uma cenoura, sei lá o quê. E falei, gente, da onde vem a cenoura? E aí a menina falou, é da prateleira do supermercado. Que ela falou um nome específico. Porque ela, sei lá, era de classe alta, sei lá. E aí você ficou horrorizada, falou, como assim? A menina não sabia de onde vem a cenoura? Como que não sabe de onde vem a cenoura? Tipo, isso diz muito. A criança não sabe de onde vem a cenoura. Então, assim, é ancestral, mas assim, antes de tudo é terra, é planta, é o que você está comendo. E a relação com a comida, ela é de amor. Como Água para o Chocolate, né? Aquele filme. Esse filme é lindo, gente. Assistam. É lindo É, mesmo. a minha relação com a comida é muito louca, porque eu na adolescência comia pouco. Desde de pequena eu não comia muito. E não sei por quê. E eu lembro de umas cenas assim da minha assistente da minha mãe, a Celeste, me dando almoço antes de ir para o parquinho, sabe? E ela vinha com aquela colher assim, e eu, ai meu Deus do céu. Então ela demorava tipo 3 horas antes para me dar comida. E eu, ai, eu não quero comer. E eu não comia muito, eu sempre fui muito magra. Então, a minha relação com a comida, ela era distante. Só que eu sou de uma família mineira, uma parte é mineira, uma outra parte. Mas a parte mineira que vem essa comida super rica, muita comida, essa abundância, né? E esse encontro na mesa, né? Aquela família toda sentada comendo. E aí casei com um árabe, que é a abundância em triplo. E aí, quando eu conheci o Casem, que eu comecei realmente a lidar melhor com a comida. Eu tinha 20 e poucos anos. E é estranho falar isso, porque a minha família toda é de mulheres, de homens que cozinham bem. O meu tio, o meu pai, meu tio Chu, meu pai cozinhava, a minha mãe cozinha, a minha avó cozinha, a minha outra avó cozinhava. As minhas irmãs todas cozinham, todos cozinham muito bem. E eu só comecei a me relacionar com a comida com 23 anos. É muito louco. Na casa da minha sogra. A minha sogra não se conformava que eu não comia. Não comia muito. E ela, minha filha, come mais um pouco. E ela insistia, insistia. A gente até em francês tira sarro, fala em francês aqui, do jeito que ela falava. Tchê, pá, que não sei o que lá. E aí eu comecei a comer e comecei a me relacionar com a comida na casa da minha sogra. Desta forma, né? Agora, eu sempre cozinhei. E gosto de cozinhar muito, mas não todo dia, que é chato, né? Todo dia. Agora, fazer uma boa comida e ver teus amigos comendo, né? Eu não consigo comer muito quando eu cozinho. Mas essa troca que tem entre a sua mão e tudo que você trouxe para pôr naquela panela quando vai para o paladar do outro, é muito louco, né? É um prazer inenarrável ser cozinheira. Eu acho incrível, né? Eu tenho muitos amigos que são cozinheiros, amigos e amigas, chefe de cozinha, cozinheiros, enfim. E a minha relação com a comida foi essa. Agora, os meus filhos cozinham. Estou ensinando. Porque lá em casa os homens cozinham, todo mundo cozinha, o casa em cozinha. E o Alex, que é o mais novo, já está querendo ser cozinheiro. Eu já conversei até com os amigos para ele fazer um estágio e tal. E ele começou a cozinhar doce, porque ele gosta mais, mas também cozinha salgado e começou a ter esse prazer de ver o outro comer a comida dele. É, Então, porque assim, é me puro deixou amor, né? imagina. É. E a minha sogra fazia uma comida internacional, porque ela era suíça, mas meu sogro árabe e tinha uma parte judia. O caso tem
Uma parte judia na família, outra parte Ana, árabe. você não vai acreditar. Eu vou ter que te cortar. Faltam 30 segundos para acabar. A gente está falando, apareceu aqui para mim. Eu vou te agradecer. Eu queria tanto ficar aqui falando com você. Vou ter que fazer outra. Vamos ter que fazer outra. Vamos fazer uma só de comida? Vamos sim, que a gente falou de tanta coisa e a comida ficou para o finzinho. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. Obrigada, eu te amo. Eu Obrigada, também, pessoal. querida. Beijo, boa noite a todos. Que loucura, passou muito rápido. Passou